Bahamas. Um lugar de extraordinária beleza. Construída ao longo de milênios sobre uma base de corais oceânicos antigos. Em suas 3.000 ilhas e ilhotas, há um duelo constante entre a vida e a morte. Entre as criaturas mais assustadoras e mágicas do planeta. Bahama Selvagem. As Bahamas são uma nação arquipélago. Um país de ilhas espalhadas por 155 mil quilômetros quadrados no norte do Oceano Atlântico. Sua geografia calcária exclusiva faz das Bahamas um lugar único para ver a vida selvagem. Nas encostas estão os manguezais, emaranhados de arbustos que crescem no lodo de um pântano salgado. A estrutura da raiz dessas árvores tolerantes ao sal abriga um berçário. Estima-se que 90% das espécies de peixe passem alguma parte de suas vidas no manguezal. Peixes jovens, lagostas e até tubarões se abrigam e se alimentam aqui, para sustentar uma cadeia alimentar que se estende pelo mar adentro. O tempo nos manguezais não é medido em minutos, mas pela subida e descida das marés. Quando a maré sobe, a água avança até a costa, rodeada por redes de canais e lagoas. Quando a água sobe, riachos secos são inundados. O mangue vermelho fecha suas células contra o sol. Crustáceos são libertados de refúgios situosos. Uma infinidade de alimentos entra com a enxurrada para alimentar os jovens famintos. Algumas criaturas buscam esconderijos seguros ou vão para a terra à procura de águas mais rasas. Uma dessas criaturas é o aratu. Como a árvore antiga, o aratu pode sobreviver tanto dentro quanto fora da água salgada. Mas não é só isso que eles têm em comum. As árvores do mangue dependem dos taninos, que dão cor às suas raízes para deter os predadores. O aratu depende dos taninos para afastar a concorrência. Sua concha tem menos de 3 centímetros. Ele é capaz de neutralizar as substâncias que matam outras criaturas. Com suas pinças, ele raspa os nutrientes das plantas e das cascas. E com cerdas nas patas, ele pode escalar cada vez mais alto. Sempre alerta, já que os predadores estão por toda a parte. Esta garça real está procurando o seu almoço, bem onde o aratu está mais exposto. E ela não está sozinha. Ao sentir a ameaça, o caranguejo se move para a parte de baixo do galho.
e se joga. Que azar! As castanhetas são extremamente territoriais e essa o empurra diretamente para as garras de uma caranha e seus amigos famintos. A fuga do pequeno caranguejo deu completamente errado e fica ainda pior. Felizmente, para o caranguejo, perder uma pata é ruim, mas não é fatal. O peixe percebeu seu movimento, então a sua melhor defesa é ficar parado. Mas se for rápido, ele pode escapar se alcançar as raízes do mangue. No caminho, o ataque recomeça. E desta vez, a castanheta está faminta. O caranguejo conserva energia ao fingir-se de morto. Quando ele perde as patas, a maioria dos peixes perde o interesse. Mas a castanheta é implacável. No fim, o caranguejo dá trabalho demais. E até mesmo a castanheta abandona sua presa. É agora ou nunca. Quando ele alcança as raízes aéreas cobertas, suas costas pintadas o tornam quase completamente invisível. E ele volta à segurança, até que uma ameaça em cima force-o a se arriscar novamente. E talvez encontrar com a morte lá embaixo. Os mangues vermelhos oferecem proteção a muitas criaturas jovens que precisam se alimentar e crescer. Antes de irem para o mar, os recifes de corais ou o mar aberto. Uma lagosta espinhosa chega ao mangue depois de ter passado por uma tremenda transformação. Depois de nascer uma larva em uma colônia em mar aberto, evoluiu repetidamente até se tornar grande o suficiente para sua longa jornada até a costa. Agora, uma transformação final para poder habitar o fundo do mar. O trabalho aqui é simples, até fácil. É mera sobrevivência. Menos de 4% das lagostas jovens sobrevivem ao longo de seu ano aqui no berçário. As lagostas espinhosas recebem esse nome pelas espinhas presentes em suas conchas e antenas. Elas não têm as garras grandes que as outras usam para capturar presas. Esta jovem lagosta está indo bem em seu caminho. Ela tem bigodes que a ajudam a encontrar alimento e a se guiar, sentindo as mudanças na química da água. Em sua parte inferior, suas patas dianteiras puxam a comida para perto de sua mandíbula, que esmaga sua presa como se tivesse dentes. Ela mudou várias vezes, adquirindo um par de antenas. Elas serão sua maior proteção quando ela se acostumar a usá-las. Ela cresceu bastante e agora está difícil esconder-se entre as algas das raízes. É hora de arriscar e tentar encontrar uma colônia de outras jovens com espaço para ela. Durante todo o tempo da mudança, a jovem lagosta estará completamente vulnerável às garopas, caranhas, arraias e até mesmo tartarugas cabeçudas que querem comê-la.
Ao chegar em terra aberta, pratica novas estratégias de defesa. Ela está tão confortável se movendo para trás quanto para frente. E uma rápida sacudida da cauda a livra de um perigo iminente. E a leva até os corais que podem fornecer cobertura. Sua primeira experiência aqui é um pouco estranha, mas ela descansa. Essas áreas pantanosas criam a ecorregião chamada de mangue. E levam esse nome por causa de uma espécie de árvore com alta tolerância à água salgada. O primeiro mangue vermelho arregou-se nas Bahamas há cerca de 50 milhões de anos. E sem competição neste ambiente tão salino, desenvolveu. Ao longo do tempo, seu emaranhado de raízes aéreas e folhas secas criaram um lugar com mais sedimento a ser coletado. Como alguns tubarões, as árvores do mangue se reproduzem ainda mais jovem. Esta semente de mangue vermelho germinou enquanto ainda estava presa à árvore. Ao desprender-se, na maré alta, ela flutuará com a correnteza para longe da sombra da árvore-mãe. Quando a vagem absorve a água o suficiente para afundar, ela aponta e cresce verticalmente, assentando-se no lodo morno do fundo, onde ela rapidamente se enraiza. Os tubarões-limão são comuns nas águas rasas um pouco além dos mangues. As fêmeas entram nas enseadas para terem filhotes. Os tubarões-limão têm um tom marrom amarelado que dá origem a esse nome e fornece camuflagem na areia do fundo do seu habitat preferido. Eles crescem rapidamente, se transformando em superpredadores de aproximadamente 3 metros de comprimento, quando partem para os recifes para se reproduzirem com 15 anos. Mas apenas a metade sobrevive à sua primeira temporada no manguezal. Suas taxas de sobrevivência são mais altas nos anos em que menos filhotes nascem, tendo menos competição. Esses jovens rondam as águas rasas, onde os sedimentos escondem de suas presas. Eles contam com uma visão mais aguda e eletroreceptores chamados ampolas de Lorenzini para localizar refeições na água turva. Mas esses filhotes são caçadores desengonçados. A boa notícia é que as raízes do mangue os mantêm a salvo de predadores maiores, incluindo os tubarões-limão adultos, enquanto eles aprendem. Mas eles devem comer várias vezes a cada maré para consumir os 2% de peso corporal necessários por dia. Em comparação, as jovens barracudas têm uma estratégia mais eficiente em termos energéticos. Elas pairam e esperam nas águas limpas e rasas até que a maré traga o almoço delas. Jovens e adultos geralmente se alimentam de outras espécies de peixes, como caranhas, xaréus e roncadores. As barracudas possuem um maxilar inferior levemente mais longo, o que cria uma abertura, permitindo que elas quebrem peixes maiores no meio para consumi-los. Seu trabalho é consumir mais energia do que gastam. E atacar presas a 58 km por hora consome uma energia que precisarão repor. Então, por enquanto, ela aguarda aqui na água.
e deixa as raízes do mangue para bebês tubarão agitados, paciente, até que esteja com fome o suficiente para correr riscos. Mas o tempo e a maré estão correndo e esta jovem barracuda ainda não comeu. A barracuda encara um dilema: ficar e conservar energia onde o alimento é escasso, ou nadar pelas raízes do mangue, onde milhares de peixes nadam em cardumes nas águas turvas, arriscando ser comida por um peixe maior. Ela decide arriscar. Até agora, o risco da barracuda está valendo a pena. Este cardume de manjubas brilhantes parece fácil de pegar, mesmo para um caçador desajeitado e sem experiência. Ela ataca, mas não consegue. O cardume imediatamente se reúne, tornando os indivíduos mais difíceis de serem vistos, enquanto a pequena caçadora se afasta, se preparando para o seu próximo movimento, sem saber que está prestes a ter companhia. Embora as águas rasas e as raízes do mangue impeçam grandes predadores, como o tubarão, de descerem, algumas criaturas são mais adaptadas para percorrerem os mangues de cima. As cores do flamingo americano são um sinônimo de destinos tropicais. E a única espécie autóctone na América do Norte. O flamingo americano não migra, mas viaja distâncias consideráveis para encontrar melhores fontes de alimentos, como pequenos crustáceos, moluscos ou insetos, e em resposta às mudanças climáticas. Os moradores locais informam que milhares de flamingos desaparecem horas antes da chegada de furacões e tempestades tropicais. Isso faz com que os pesquisadores suspeitem que esses pássaros sejam sensíveis às flutuações da pressão barométrica dessas tempestades endêmicas. Um grupo de flamingos deve sempre estar preparado para levantar voo a qualquer momento. Consequentemente, eles passam um tempo praticando suas decolagens e pousos e aumentando sua autonomia de voo, permitindo que viajem de 500 a 600 quilômetros em uma só noite. Seus pés amplos com membranas os ajudam nas decolagens e pousos. Eles parecem correr na água. Quando esses jovens forem adultos, viajarão a 60 km por hora em formação V ou em fila única. Apesar de poderem viajar para longe, geralmente estão a um pulo do próximo local com comida, onde se alimentam e se aprumam novamente. Duas vezes ao dia, quando a água recua, as criaturas no fundo do mangue desenvolvem maneiras de resistir quando puxadas para as águas rasas entre marés e para as bocas de grandes predadores adultos esperando na orla do manguezal. As criaturas menores se aterram na lama fértil ou se arriscam no calor e salinidade das piscinas naturais para esperar pelo retorno da maré alta. Quando a correnteza fica mais forte, os cavalos marinhos, que passam grande parte de sua vida em menos de 1,5 metros quadrados, também lutam contra a maré.
O cavalo marinho de tromba longa é uma das 3 espécies encontradas nas Bahamas. Eles crescem até 17,5 centímetros. É muito difícil notá-los, já que sua coloração se adapta ao ambiente. Os cavalos marinhos são uma singularidade no reino animal. Durante a época de acasalamento, as fêmeas transferem seus óvulos para os machos para fertilização. Os machos têm uma bolsa de ovos em seu estômago, onde são gestados por 15 dias antes da eclosão. A delicada criatura deve comer entre 50 e 100 crustáceos minúsculos por dia para sobreviver. Então, quando encontra um lugar onde os plânctons são abundantes, ele permanece ali o máximo possível. Mas a mudança é a única constante nos manguezais. Surpreendido pela maré, ele tenta ir mais fundo, onde as águas da correnteza devem permanecer calmas. O cavalo marinho se move ao longo da esponja enquanto desce. Mas encontrar um abrigo seguro parece difícil. Esta erva marinha delicada é a única coisa em que o cavalo marinho pode se segurar. E o cavalo marinho não é a única criatura buscando refúgio seguro. A desastrada jovem lagosta está um pouco perto demais para que ele se sinta confortável. O cavalo marinho precisa decidir: se arriscar na maré ou ficar com seu vizinho imprevisível. O cavalo marinho se move usando a cauda e uma única barbatana frontal para a propulsão. Suas 2 barbatanas peitorais fornecem direção e estabilidade. Desta vez, a sorte decidirá. Sua cauda preêncio se enrola firmemente ao redor de uma raiz aérea. E o cavalo marinho se instala, esperando pela baixa da maré. Enquanto isso, a lagosta se aventura ainda mais longe nos amontoados de ervas maiores. Ela parece estar no lugar certo. Essas ervas estão cheias de lagostas. Mas a colônia não a recebe calorosamente. Se não encontrar um abrigo logo, pode estar em problemas. Teve sorte de evitar predadores até agora. Finalmente, ela encontra uma colônia em uma fenda de corais maduros, onde não demonstram nenhuma defesa quando ela entra. Mas isso não significa que ela possa ficar onde quiser. Ela comete uma típica tolice adolescente em seus primeiros 10 minutos. Esbarra em outra lagosta enquanto entrava. Depois de uma pequena agitação, ela logo se recupera. E instala-se em sua nova colônia com as outras. A proteção da elevação e a presença de muitas outras lagostas é a maior defesa contra os predadores. Ela ficará segura até que toda a colônia migre junta para os recifes. Conforme a maré baixa, partes do manguezal secam temporariamente. Aqui, a água salgada restante evapora rapidamente no calor, concentrando o sal no lodo ao redor dessas árvores. Diferente do mangue vermelho, cujas raízes especializadas ficam metade no lodo, metade fora d'água. As cereíbas desenvolveram um sistema diferente para oxigenar suas raízes. Elas enviam para fora uma rede de tubos, onde brotam grupos de pneumatóferos que se dobram pelo lodo como uma pequena selva de snorkels, permitindo que as árvores respirem.
As sereíbas não têm defesa contra as concentrações de sal extremas dali. Suas raízes não têm a mesma habilidade do mangue vermelho de expelir o sal. Então, ela desenvolveu essa eficiente estratégia. A sereíba coleta o sal que é forçada a absorver e o direciona para as folhas mais velhas e cascas, onde é excretado através de glândulas especiais na superfície da folha. Quando a casca e essas folhas caem, o excesso de sal vai junto. Conforme o tempo passa, os jovens predadores se posicionam para o sucesso. O tubarão-limão preferiria comer uma barracuda grande do que 100 peixinhos pequenos. Mas ela é menos sutil do que o intruso. E o imprevisível tubarão chega perto demais da barracuda. O caçador se retira de fininho. A aventura custou caro. Ela precisa comer agora antes da maré mudar, ou esperar para caçar novamente amanhã, quando suas reservas de energia estarão baixas. Ela está com sorte. Há algo cintilando na água. Esta é a última oportunidade de comer antes que a maré chegue. É agora ou nunca. Ela vai para trás. Depois chega um pouco mais perto. E se prepara para atacar. Sucesso! Em uma única mordida, a barracuda comeu e repôs suas reservas. Sua sorte mudou. O tubarão-limão não teve tanta sorte. Os peixinhos se dispersaram e ele, de estômago vazio, terá que nadar mais fundo na lagoa para evitar predadores chegando com a maré. E o ciclo se repetirá várias vezes, até que o tubarão-limão conquiste o direito de entrar no oceano como um predador temido. E a barracuda, uma caçadora furtiva com dentes ameaçadores, ganha um apelido: o tigre do mar. Nos corais jovens do manguezal, uma batalha menor, mas não menos importante, está acontecendo. Muitos tipos de castanheta lutam pela sobrevivência, mas todas buscam a proteção dos mangues até que sejam grandes o suficiente para se mudarem para os recifes próximos. Essa é uma castanheta quase adulta. Quando for adulta, terá aproximadamente 12,5 centímetros, mas apesar do tamanho, essa é uma das espécies mais agressivas no berçário do manguezal. É agressiva até mesmo contra outras castanhetas. Os jovens corais daqui são o local perfeito para as algas filamentosas, uma planta que o delicado fazendeiro é capaz de digerir. Incrivelmente, assim como os humanos e apenas poucas outras criaturas na Terra, 4 tipos de castanheta cultivam uma plantação para a sobrevivência. Ela destruirá qualquer outra alga que cresça em sua turfa, assim como um jardineiro arranca pragas. Quando outro peixe perambula perto demais, a zelosa fazendeira não hesita em botá-lo para correr. 2 problemas em particular são os peixes papagaio e os peixes cirurgiões, que também gostam das algas filamentosas. É um trabalho de tempo integral manter os saqueadores fora do jardim.
Este jovem está praticando para sua futura vida nos recifes, onde a competição é ainda mais feroz. Sua vigilância consome muito de sua energia preciosa, mas desenvolver suas habilidades de cultivo é sua melhor chance de se reproduzir, o que já é um tiro no escuro para esses peixes comedores de ervas no manguezal. Os manguezais são bem adaptados às Bahamas devido à geografia da região. Existem grandes amplitudes de maré que adentram longe na terra. Aqui, os mangues são dissecados por enseadas, onde a água é mais profunda e o dossel se abre para o céu, permitindo que outras plantas disputem a luz do sol. Essas podem parecer moitas de ervas marinhas balançando no lodo do riacho. Mas, na verdade, é uma criatura tão perfeitamente misturada ao ambiente que é quase invisível. Elas proliferam nas águas calmas e rasas da enseada do mangue, onde a luz penetra até o fundo do siltoso. Diferente das outras águas-vivas, que flutuam na coluna do oceano e têm apenas uma boca, as águas-vivas de cabeça para baixo sugam-se para baixo. Seus tentáculos flutuam acima do sedimento rico em nutrientes, emitindo um muco venenoso que paralisa sua presa, e suas ondulações mantêm a água e o sedimento se movendo por milhares de bocas microscópicas. As algas que essas águas-vivas absorvem no nascimento dão a elas sua cor única. Numa relação simbiótica, essas algas vivem na água viva de cabeça para baixo e convertem a luz do dia em energia. O fundo com sedimentos e lama da enseada do mangue também é o lar da elegante moreia. Apesar dela parecer velha, essa moreia verde ainda tem a sua cor juvenil. Ela tem muito que aprender. Ao contrário dos outros peixes, a moreia não tem escamas. Em vez disso, uma camada de muco protetor previne infecções, parasitas e ferimentos. Essa camada tende a ser um tom azul esverdeado que dá origem ao nome dessas moreias. Mas o muco não oferece proteção contra a vizinha água-viva de cabeça para baixo, que dá uma ferroada dolorida. Essas criaturas cautelosas e noturnas têm uma visão precária e precisam desenvolver e usar o olfato para se proteger e para caçar. Essa jovem moreia varre o fundo da enseada em busca de lulas, crustáceos, moluscos e pequenos peixes. Portanto, essas caranhas são de pouco interesse. Essa jovem também irá aperfeiçoar sua precisão de navegação, usando a barbatana do comprimento do seu corpo e seu nariz para evitar as dolorosas águas-vivas da próxima vez que encontrá-las. Às vezes, as algas vivendo com essas águas-vivas precisam de uma luz mais forte para produzir mais energia. Elas, então, se soltam e flutuam até a superfície ou para as águas mais rasas. Mas elas precisam encontrar o momento certo. 4 vezes ao dia, todos os dias, a maré avança para dentro e depois para fora. Quando isso acontece, qualquer água-viva que não esteja seguramente ancorada corre riscos. Esta água-viva se soltou na mudança da maré, e seu impulso de navegação delicado não pode competir com a força da correnteza. As águas até então calmas da enseada se tornaram mais ameaçadoras. Ao bater em pedras afiadas e corais, além do fundo da enseada, sua cobertura bate e é rasgada, tornando a navegação contra a maré ainda mais difícil. O ferimento emite um sinal químico como sangue na água para os predadores em busca de alimento. Ela precisa encontrar um lugar para pousar e se prender.
A água-viva para em uma cavidade calma. Essas fendas de pedra abrigam criaturas que normalmente emergem somente à noite. Mas o cheiro de presas pode superar sua sensibilidade à luz. A água-viva machucada é simplesmente a isca que precisam. Seu cheiro penetrou a fundo no lar de uma horda de vermes do fogo caribenhos. O verme do fogo é uma minhoca com cerdas que vive nos cantos escuros das águas rasas. Ele tem cerdas retráteis que o impulsionam ao longo do fundo rochoso. As outras cerdas são carregadas de neurotoxinas poderosas o suficiente para causar horas de dor até mesmo em humanos e rapidamente paralisarem presas menores. Mesmo entre os vermes do fogo, esses são estranhamente grandes e fortes, cerca de 25 centímetros de comprimento. Eles aparecem juntos e sobem para cheirar a água, permitindo que o cheiro da água viva os guie até a presa. Eles se aproximam. E em um único verme se prende. Os vermes do fogo não têm dentes ou mandíbulas. Apenas um buraco na boca com uma serra afiada. E a habilidade de sugar a presa paralisada. A água-viva sobe e libera sua própria nuvem de toxinas urticantes em autodefesa. O verme com cerdas perde a aderência por uma fração de segundo e a água-viva se desloca rapidamente para fora do seu alcance. Ela se instala em outro buraco e os predadores renovam seu ataque. Outro verme se prende e desta vez no manto da água-viva enfraquecida. Suas cerdas injetam neurotoxinas no tecido ferido da água-viva. Quando a paralisia ocorre, ele simplesmente suga suas entranhas. O ataque é eficiente, sem deixar nada para trás. Eles desaparecem tão rápido quanto aparecem. Essas águas rasas desempenham um papel fundamental no cortejo dos tubarões-lixa. Na tentativa de controlar o processo de acasalamento, as fêmeas dos tubarões-lixa entram para intimidar possíveis pretendentes. Se estiver cansada demais ou não estiver interessada, ela simplesmente repousa aqui em busca de refúgio. Mas a segurança é precária. Se ela for longe demais, pode acabar atolada quando a maré baixar. E as águas rasas não intimidam toda a competição. Os machos perseguem uma única fêmea por horas em busca de uma oportunidade de acasalar. O macho tenta colocar o máximo de sua barbatana peitoral dentro de sua boca para tentar arrastá-la mais para o fundo. Ela vira e se debate, tentando se libertar. As fêmeas dos tubarões-lixa são mais longas e às vezes mais pesadas do que os machos. Ela quer garantir que os machos mais fortes sejam os pais de seus filhotes, e este não é forte o suficiente para ela. Ela continua lutando. Os esforços deles são em vão. Ela consegue se libertar e se retira em direção a águas rasas demais para ele.
Esses comportamentos agressivos de acasalamento deixam cicatrizes nas barbatanas das fêmeas. Apenas uma de 10 tentativas terminará em acasalamento triunfante. Mas outro casal teve mais sorte. Com a barbatana peitoral firmemente presa em sua boca, ele a vira. E insere seu clasper. O clasper é um órgão calcificado que ancora o macho e canaliza o esperma para inseminar a fêmea. Tudo acaba em poucos minutos e cada um segue seu caminho. Durante a temporada de acasalamento, a fêmea pode ser fertilizada por machos diferentes. Isso gera diversidade genética nos filhotes e dá a eles uma chance maior de sobrevivência. As fêmeas retornarão para essas mesmas águas em aproximadamente 6 meses para darem à luz. Os tubarões lixa são gestados dentro da mãe e nascem vivos. Os filhotes entrarão mais profundamente no manguezal, onde irão se alimentar e crescer. Depois de darem à luz, as fêmeas só estarão prontas para acasalar de novo depois de 18 meses, e os pesquisadores esperam vê-las nessas águas novamente. Na superfície, os manguezais aparentam ser apenas um obstáculo para as praias. Mas as águas abaixo revelam uma história rica e complicada. Os manguezais abrigam as formas de vida mais diversificadas e belas do planeta. Muitas criaturas das Bahamas passam parte de suas vidas aqui, encontrando abrigo no labirinto de raízes enquanto crescem e aperfeiçoam suas habilidades. A abundância dá energia à cadeia alimentar até os recifes de corais e mar aberto, muito além do alcance dos seus galhos. A rica mistura de vida selvagem encontrada aqui depende da proteção e nutrição dos produtos do mangue, garantindo que, ano após ano, geração após geração, continuará a propagar nas Bahamas.